Vamos lá. É, Vamos conversar aqui sobre educar versus agredir. Então, essa vai ser a nossa conversa aqui. Para quem não conhece o novo canal de contato, né, que eu criei para falar sobre o assunto, está no Instagram, SOS Temos Filhos. E aí lá a gente vai estar compartilhando algumas informações, slides, postagens e assim por diante. Vamos então começar. Eu quero desde já agradecer, tá? A sua presença aqui, a sua participação aqui com a gente. Estou muito feliz, tá certo? Por você estar aqui. E a gente já vai começar batendo um papo falando o seguinte. Eu tenho criado uma mentoria chamada SOS Temos Filhos e nós temos conversado um pouco a respeito de como a gente faz para oferecer para as nossas crianças uma educação que venha ajudá-los a serem bons cidadãos. Porque muitas vezes a maior preocupação do pai e da mãe é de ter um filho que não perturbe, é de ter um filho que não seja levado, né? Algumas coisas mais ou menos assim. E às vezes a pessoa ela não se detém que ela não está apenas criando um filho, ela não está apenas, como é que eu posso dizer? Ela não está apenas dando comida, presente, alguma coisa. Não, ela está formando o caráter da pessoa, certo? E aí, nesse caso, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem, sabe, aquele feeling, aquele sentimento de, olha, eu vou fazer algo, né, para ajudar o meu filho a ser um bom homem, a ser uma boa mulher, a ser uma pessoa que vai contribuir positivamente para a sociedade. E então, a nossa defesa aqui na nossa mentoria é que precisamos de oferecer para as nossas crianças uma educação que venha impor limites para elas, que venha ajudá-las a serem bons cidadãos. E temos defendido que para dar limites às crianças, deve-se considerar o desenvolvimento infantil e suas respectivas fases. Qual é a etapa que está o seu filho? Qual é a etapa que está a sua filha? Entende? Observando orientações baseadas nos princípios bíblicos. O que a Bíblia diz? Mas a gente vai trazer a cultura da Bíblia para cá? Não, porque a Bíblia diz que é para sentar a vara no moleque. Tá, a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que é para sacrificar animais. Então, como é que a gente faz o transporte daquele ensino bíblico para o nosso tempo? Entende? Então, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Além de considerar o desenvolvimento infantil, aquele garoto de 10 anos, ele não está na mesma etapa intelectual do garoto de 13, que não está na mesma etapa intelectual do garoto de 5, que não está na mesma fase, na mesma etapa do desenvolvimento de um garoto de 2. Então a gente precisa observar isso, né? Qual é a condição que essa criança se encontra no desenvolvimento infantil? E detalhe, quais são as orientações baseadas nos princípios bíblicos? Mas esses princípios bíblicos também precisam ser filtrados pelos valores cristãos. Porque muitas vezes eu vou pegar isso aqui porque a Bíblia está dizendo. Sim, mas nem tudo que é bíblico é cristão. Dá para entender? Então, por exemplo, você vai ter textos bíblicos em que alguém está pedindo vingança contra os inimigos. É bíblico? É. Mas é cristão? Não. Porque no Novo Testamento a orientação é outra. Então, nós vamos fazer o quê? Nesse contexto. Olha, precisamos impor limites às crianças,
mas deve-se considerar o desenvolvimento infantil e suas respectivas fases, observando as orientações baseadas nos princípios bíblicos, princípios estes filtrados pelos valores cristãos, verificando qual a possibilidade de adequação dos princípios bíblicos ao moderno, ao pós-moderno contexto sociopolítico vigente, complexo e plural. Porque qual é a situação? Vamos lá. A Bíblia fala que é para você sentar a vara no seu filho. Está na Bíblia? Tá. Isso ninguém nega. Mas como era a cultura dos tempos bíblicos? Você sabe como é que era? Entende? Para ter uma ideia, no Novo Testamento, se um pai quisesse vender seu filho, venderia. E se o filho conseguisse comprar sua liberdade, o pai poderia vender de novo. Então, numa época em que o pátrio poder, literalmente era pátrio poder, o pai podia fazer o que quisesse, hoje, em que já não é mais pátrio poder, mas poder familiar, não é bem assim. O Estado entra direto, bonito na realidade familiar. E aí o que acontece? Aí o indivíduo ele vai e quer usar um mecanismo que era comum numa cultura, numa época, num tempo, certo? E aí você pega, enche seu filho de varada, ele fica com as costas todas lanhadas, e aí o que acontece? Naquela situação ali, no contexto de hoje, como isso seria visto? Correção? Tem certeza? Entendeu? Então, por isso, precisamos verificar qual a possibilidade de adequação dos princípios bíblicos ao pós-moderno contexto sociopolítico vigente, que é complexo e é plural, certo? Então, essa é a nossa realidade. Precisamos entender o nosso tempo. E os limites, eu defendo isso aqui, eles podem proporcionar qualidade de vida, tanto na infância quanto na adolescência e maioridade. Vou dar um exemplo simples. Eu estou vindo com o meu filho do culto. E aí, a gente está andando na calçada. Ele tá ali de mão dada com a mãe, aquela coisa todinha, mas soltou a mão da mãe para pegar o biscoito para comer. Nisso, ele anda um pouquinho mais para a beira da calçada. E eu falo, vai para o canto. Se ele não me ouve, se ele não me atende, se ele não entende que a minha fala impõe um limite, porque ele não sabe que ele pode, de repente, resvalar o pé no meio-fio e cair no meio da rua. E vem um carro, pega ele e não tem mais tempo. Mas eu sou o adulto, então eu tenho tudo isso em mente. Agora, se ele não respeitar os limites que eu impuser, como é que vai ser? Deu para entender a situação? Então, os limites podem proporcionar qualidade de vida, tanto na infância quanto na adolescência e maioridade, preparando o indivíduo para viver em sociedade. Quem não respeita pai e mãe vai respeitar quem? Né? Consciente de seus direitos e deveres. Então, é aquele caso, a criança precisa saber que ela pode fazer uma coisa, fazer outra, mas que tem coisas que, mesmo que ela não queira, ela deve fazer, certo? Com responsabilidade diante das próprias escolhas e suas consequências. Ah, você vai fazer isso aqui? Então vai ficar sem aquilo lá. Entendeu? Ah, não vai atender não? Então não vai ter essa brincadeira. Ah, você não quer isso não? Então não tem refrigerante. Então ele tem que entender que as escolhas que ele faz trazem consequências, certo? E compreendendo que a proteção do outro pode resultar na sua própria proteção. Nós temos uma regra aqui em casa. Fala a verdade. Então, o que acontece? E essa regra vale para todo mundo. Entende? Muitas vezes o meu filho fala para mim, papai, fala a verdade. Aí eu falo, não é que o papai mentiu, é porque o papai esqueceu isso aqui, ou o papai não sabia, coisas do tipo. E aí, por quê? Numa sociedade que todo mundo mente, e aí, como é que a gente resolve as coisas? Deu para entender? Então é importante a gente ficar atento a isso. A proteção do outro pode resultar na sua própria proteção. De acordo com o desenvolvimento infantil, segundo o Jean Piaget, né, que é o teórico que eu sigo, a criança pensa diferente do adulto. Eu tenho uma aula falando só disso. A criança pensa diferente do adulto. Né? Não apenas sua estrutura física é diferente, a mental também é. Ou seja, a criança ela não é um adulto em miniatura. Ao contrário, ela apresenta as suas próprias características da idade. Então, a gente fala muito sobre isso até na aula de número 1 da nossa mentoria.
E aí a gente vai falando sobre a estrutura no aspecto psíquico, afetivo, intelectual e assim por diante. A importância da interação social para que essa criança venha se desenvolver, certo? Então a gente bate muito nessa tecla. Perceba que, olha o que eu estou falando, aplicar os princípios bíblicos com valores cristãos, sim, vamos fazer, e considerar o desenvolvimento mental da criança. Porque, dependendo do desenvolvimento dela, não vai adiantar você aplicar determinado método disciplinar. Pelo contrário, você vai ferir mais do que ensinar. Pode ter certeza disso. O desenvolvimento mental da criança ocorre devido à influência de quatro fatores interrelacionados no desenvolvimento cognitivo. Primeiro, maturação, que é o amadurecimento físico limitado pela hereditariedade, certo? Então, os filhos, eles vão amadurecer, eles vão se desenvolver de acordo, né, com a herança genética que eles têm. Puxou o pai, puxou a mãe, assim por diante. Então, a carga genética que pode ou não se desenvolver dependendo do estímulo. Um garoto, filho de pais e mães baixinhos, que pratica natação, ele vai ter uma compleição física diferente de um outro garoto nesta mesma casa, filho desses mesmos pais, que não pratica natação, entende? Tudo depende do estímulo, certo? Então, a gente, por exemplo, vai observar que essa carga genética pode ou não se desenvolver. Maturação. 2. Experiência ativa relacionada a momentos e pensamentos sobre objetos concretos e os processos de pensamento que os evoluem. Então ele vai tendo contato com o brinquedo, com isso, com aquilo e vai desenvolvendo o modo de pensar, certo? E o que acontece? Ele vai assimilando conteúdos e ele vai se acomodando ou se adaptando a novas realidades. Uma criança que vive numa favela, ela se acomoda a uma realidade. A criança que vive no condomínio, ela se acomoda a uma outra realidade. Uma criança que desde pequenininha pratica natação, ela se acomoda àquela realidade. Uma pessoa que não pratica natação, se ela cair numa piscina pequenininha, ela vai ter uma outra realidade, certo? Então, a maturação junto com a experiência ativa, certo? Que vai influenciando, estimulando a pessoa por meio do seu ambiente, né? De intercâmbio de ideias, obviamente, como é que eu posso dizer? Vai mudar a estrutura do pensamento dessa pessoa, por meio, né, terceiro, da interação social, certo? Onde vai ter um intercâmbio de ideias com outras pessoas, principalmente crianças, que vai provocar o que é chamado de desequilibração. Então, por exemplo, a criança está acostumada a viver de um jeito, ela vai para a escola, aí há um desequilíbrio, porque os coleguinhas da escola, do pré-1, do pré-2, não vai ter o mesmo jeito de tratar essa criança que o pai e a mãe têm. Só para você ter uma ideia, certo? Então, nisso vai se desequilibrar para depois se reequilibrar. Deu para entender? E aí, nisso, a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai mudando. Então, além da maturação, experiência ativa e interação social, tem a equilibração, o quarto item, né? Que é a reunião de outros fatores, né? Que possibilita a construção e reconstrução das estruturas mentais. Então, a criança que foi estimulada pela natação, pelo karatê, que foi estimulada pela escola, a escola que dá aula de matemática, xadrez, ou a escola que vive sem aula, entendeu? Então, ou seja, esses estímulos vão contribuir para o desenvolvimento mental dessa criança. E o desenvolvimento humano, de modo geral, ocorre devido a 4 aspectos básicos. Eu falei de 4 fatores interrelacionados, né, que é a maturação, experiência ativa, interação social e equilibração. E também tem 4 aspectos básicos intimamente relacionados, que é o aspecto físico-motor, relacionado ao corpo, a maturação neurofisiológica, certo? Então, a criança neurotípica ou a criança atípica, a criança com Down, né, ou a criança que tem algum tipo de deficiência. Então, de acordo com essa realidade, você vai ter o aspecto físico-motor. E aí,
vai haver um desenvolvimento nessa criança, né, dependendo desse aspecto físico-motor. Também tem um aspecto intelectual, que é a capacidade de pensamento, de raciocínio. Porque, por exemplo, uma criança Down ou uma criança autista, dependendo dos estímulos que ela recebe, ela pode se desenvolver bastante além daquilo que se esperava dela. E uma criança neurotípica, sem nenhum tipo de disfunção, nenhum transtorno, dependendo do estímulo que ela não receber, ela vai ter uma lentidão muito grande para chegar a um determinado nível de desenvolvimento. Deu para entender? Então temos o aspecto físico-motor, o aspecto intelectual e também o aspecto afetivo-emocional, que é o sentir, a particularidade da experiência do indivíduo. Então o indivíduo ele vai para a escola, sofre bullying, é uma coisa. Ele vai para a escola, ele é amado, ele é aceito, é outra coisa. Deu para entender? Ele está em casa, é chamado de burro pela mãe, de idiota pelo pai, é uma coisa. Ele é chamado de menino valente, menino bonito pelo pai ou pela mãe, opa, é outra situação. Então perceba que dependendo do pai ou da mãe, por melhor que seja a intenção, o pai pode estar agredindo ou pode estar educando. Deu para entender? Então é nessa situação que você precisa estar atento. E aí eu não sei se você de repente já percebeu a diferença, né, entre educar e agredir. Às vezes a pessoa acha que está educando e está agredindo, entende? Então, se você quer compartilhar aqui o seu ponto de vista, escreve aí. Olha, educar é isso, agredir é aquilo. Beleza? Conto com você. E aí, continuando o nosso raciocínio, além do aspecto físico-motor, do aspecto intelectual e do aspecto afetivo, nós temos os aspectos sociais, ligados ao relacionamento com o outro. Então, se essa criança ela brinca com outras crianças, mesmo que ela tenha alguma limitação, se as crianças estão num nível sinestésico de movimento mais acentuado que ela, aquilo vai puxá-la para cima, entende? Mas se ela se relaciona com crianças com as mesmas limitações que ela não vai ter algo para puxá-la para cima, porque o padrão de normalidade é aquele. Então observe bem que assim, a relação social ela é muito, mas muito importante. Porque a criança, ela vai se encaixar ali porque ela quer se associar àquelas outras crianças. Então, de repente, ela não gosta de comer algo, mas ela talvez passe a comer para se enquadrar na turma. A gente que é adulto passa por isso. Quantos jovens vão para a faculdade, já viu? A mocinha vai de um jeito, daqui a 6 meses ela é outra garota, por causa da interação social. Imagine uma criança, entende? Então, o aspecto físico-motor, intelectual, afetivo e emocional e os aspectos sociais que estão ligados ao relacionamento com o outro. Além disso tudo, é bom lembrar que a criança constrói e reconstrói o conhecimento ao deparar-se com experiências que provocam desequilíbrio. Entende? Por exemplo, o meu filho hoje sabe quando está sonhando, mas ele antes não sabia. Então, ele antes acordava chorando e a gente não sabia o que era. Mas hoje não. Outro dia ele pensou que ele estava sozinho em casa. Aí quando ele acordou, ele viu que ele não estava sozinho. Entende? Então, ele outro dia sonhou e achou que a mamãe não estava mais com ele. Aí a mamãe estava do lado dele e contou: não, mamãe está aqui com você. Entende? Então, o que acontece? Nisso ele vai reconstruindo o conhecimento, né? Ele vai mudando alguns esquemas que ele tinha na cabeça, a cada experiência que provoca desequilíbrio. A partir de então, essa criança ela busca compreensão dessas experiências, assimilando essas experiências e se acomodando a essas experiências. Então você vai ver, por exemplo, o primeiro dia de aula do Roberlan, ele estava muito feliz, né, de ir para a escola, mas né, quando ele chegou, né, naquele primeiro dia, ele estava super feliz e tinha um monte de criança chorando. Aí tivemos coisa de umas 2 ou 3 vezes que ele falou também que não queria ir. Aí a gente se preocupa, né? Por quê? Porque naquele momento, né,
ele estava se deparando com tantas situações de crianças assim, que talvez ele começou a se identificar com aquilo. Mas passou o tempo, mudou. Mas então, eu não sei se dá para perceber que a criança ela vai compreendendo as experiências, vai assimilando as experiências e vai se acomodando às experiências. E assim a inteligência vai sendo desenvolvida, certo? E o desenvolvimento cognitivo e afetivo, apesar da ênfase no primeiro, né, que é o cognitivo, está dividido em 4 estágios, né, que são as inteligências sensório-motora, né, a inteligência sensório-motora, né, de 0 a 2 anos, do pensamento pré-operacional, dos 2 a 7 anos, das operações concretas, de 7 a 11 anos, e das operações formais, de 11 a 15 anos ou mais, né, até o final da vida. Então, este desenvolvimento é semelhante a blocos sobrepostos. Então, um novo padrão de comportamento é acrescentado aos velhos padrões, corrigindo, combinando e complementando. Então, a coisa vai acontecendo mais ou menos assim, certo? E aí, diante disso tudo, todo indivíduo deve passar por esses 4 períodos evolutivos, que é a inteligência sensório-motora, o período pré-operacional, o período operacional concreto, né, e o período operacional formal. Então, todo mundo passa por esses 4 períodos. E cada pessoa se caracteriza pelo que melhor consegue fazer em sua faixa etária. Então, se a criança é bem estimulada de 0 a 2 anos, ela vai ter um diferencial da que não é bem estimulada. Se ela, por exemplo, é bem estimulada, né, dos 2 aos 7, ela vai estar no nível diferente daquelas, né, que não são estimuladas o suficiente. Aquela, né, do 7, né, aos 11 mais ou menos, é um outro nível, né? E aquela, né, dos 11 em diante, aí é uma outra realidade. E quando você vai ver, cada um de nós vai se desenvolvendo de acordo com os estímulos. Até porque depois também desse período, né, dos 12 anos em diante, mesmo que os pais não tenham feito o devido investimento, essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, já começa, né, a tomar decisões para ele mesmo mudar e se autotranscender. Entende? Essa capacidade do ser humano de se reconstruir é fantástica. Só um momento, por favor. Então vamos lá. O primeiro período, que é o sensório motor, nesse período a vida é reduzida ao exercício dos aparelhos reflexos. Então, é aquela situação. Sentiu sono, sentiu frio, chora. Sentiu fome, chora. Ficou bem aquecido, então vai, tira aquele cochilo, fica bem. Tá muito calor, chora. Precisa tomar banho, chora. Então, de certa forma, é uma vida reduzida ao exercício dos aparelhos reflexos. Depois, a criança aprende a coordenar movimentos de olhos e de mãos, certo? Então, eu tenho coisas de mais ou menos coisas de uns 40 minutos explicando toda essa transição, né, dos 0 aos 2 anos. E também é capaz de dirigir afetos a pessoas e a objetos, por exemplo. Depois, sua atitude passa para uma atitude mais participativa, contribuindo para a imitação na fala e no comportamento. Ela começa a fazer aquilo que o pai faz, que a mãe faz, que a tia faz, que o irmãozinho faz e assim por diante. Então, e o conhecimento se dá principalmente pela manipulação, tocando, pegando, sentindo, mais ou menos assim. Então, essa é uma fase. O segundo período é o período pré-operacional. Nesse período, lembra, de 2 a 7 anos, aparece a linguagem. Então, linguagem que eu estou falando aqui não é necessariamente som das palavras, certo? E nem necessariamente aquela questão, né, das letras na cabeça. Porque, por exemplo, o cego, ele aprende em braille, ele não aprende escrevendo, certo? E embora ele apreenda o som. E o surdo, ele pode escrever, mas ele não ouve o som.
ainda assim o cerdo e o surdo desenvolvem linguagem, assim como os ouvintes e aqueles que enxergam, certo? Então, no período pré-operacional, aparece a linguagem, acarretando uma mudança significativa na cognição, porque ela começa a entender as coisas por meio da linguagem. Como eu transmito um conteúdo que está na minha cabeça para a cabeça do outro, certo? A criança começa a dizer como ela se sente, né? Então, por exemplo, meu filho falou, quando estava indo para o casamento da prima, que estava sentindo alegria, né? Então, por exemplo, hoje a gente estava indo para o culto, e ele queria muito ir para a igreja, vamos para a nossa igreja, e ele, eu estou me sentindo ansioso, né? E eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo tudo. Então ele está começando a compartilhar coisas que ele não compartilhava há um tempo atrás, né? Ele tem 5 anos. E nesse caso aqui, nesse período pré-operacional, no início a fala é egocêntrica, ou seja, é voltada apenas para o seu próprio mundo. Ele repete o que ele ouve, ele fala como se estivesse pensando alto. No final é social, é ele conversando com você, é você conversando com ele, é ele trocando ideia com você. Entendeu? Então, nutre um respeito unilateral pelos adultos, o adulto é superior a mim, né? Certo e errado estão relacionados à vontade dos adultos. O que é certo? É o que o papai diz. O que é errado? É o que a mamãe diz. Entende? Então, o que é mentira? O que é verdade? É o que a mamãe disse que é mentira, o que a mamãe disse que é verdade. Certo? Por quê? Porque os adultos são superiores. E nesse período, as crianças agem, né? E produzem individualmente, né? Mesmo que esteja na coletividade, só para ter uma ideia. O terceiro período, que é dos 7 aos 11 anos de idade, aproximadamente, certo? Nesse terceiro período operacional concreto, a capacidade infantil de interagir diminui o egocentrismo, ou seja, ele não age tanto como o centro do universo, permitindo a coordenação de pontos de vista divergentes, porque ele já começa a compreender que, opa, o que fulano diz, o que Beltrano diz, certo? Então, há uma mentalidade de que, opa, o que está acontecendo não é só o que está dentro do meu mundo, entende? Existe um mundo externo aqui, possibilitando a cooperação e a autonomia. Aí você percebe que é o período que a criança ela está na arte marcial, no jogo de futebol, na competição, porque ela saca de regras, coisas que ela, por exemplo, há um tempo atrás, ela ficava meio perdida. Você soltava ela saía chutando a bola, ela saía jogando a bola e fazia qualquer coisa, porque ela não estava se relacionando com o meio, mas consigo mesma. Entende? E aí, nesse caso, também a autonomia, aquela ideia do que quer e do que não quer. Há um tempo atrás, toma isso, toma aquilo. Agora não. Agora ela pede, agora ela escolhe, agora ela quer ou não quer. E se for imposto, ela inclusive fica contrariada, porque ela está desenvolvendo a autonomia, que é provocada pela relação com iguais, né? com crianças, que vai gerando um respeito mútuo. Certo? Então, situações presentes ou passadas vivenciadas por essa criança podem ser conservadas por ela. Ela começa a lembrar mais do que aconteceu, da festa que foi, da brincadeira que teve, como foi a aula, se fulano bateu nela, entende? Se a outra criança deu um soco nela, se a tia brigou, gritou, coisas do tipo, entendeu? Então, ela consegue conservar as experiências vivenciadas, o que permite a reflexão e a manutenção de valores. E é nessa hora que às vezes os pais vacilam. Por quê? Porque às vezes, né, às vezes o que acontece? A pessoa, por causa disso, né, ela se perde. Ela às vezes fala algumas coisas para o filho, né, que ofende. Será que não tem ninguém aqui que está me assistindo agora que não lembra? Seu pai te chamou de burro, sua mãe te chamou de retardado, né? Aquilo não doeu? Aquilo não está na tua cabeça até hoje? Aí eu pergunto, você vai fazer isso com aquela criança? Porque a partir dessa fase, ela está armazenando. É como se tivesse uma gaveta onde ela registra as experiências, né, passadas, vivenciadas.
E aí, nesse caso, aparece então a vontade entre o prazer e o dever. Eu quero, né, mas não devo, né? Ou por exemplo, não quero, mas devo fazer. E aí, nesse período, né, os sentimentos morais e os seus conceitos estão à tona. Né? O garoto quer mexer naquele negócio, mas ele sabe que não pode. O pai vai brigar, a mãe vai brigar. Deu para entender? E aí, nesse período em que os sentimentos morais e seus conceitos estão à tona, né? O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é feio, né? O que não é, aquilo tudo está sendo introjetado nessa fase, na vida da criança. E por isso que é o seguinte, é bom lembrar, seu filho é pequeno, mas não é burro. Lembrando, seu filho é pequeno, mas não é burro. Entendeu? Então, se você puder, até compartilha isso com alguém. Seu filho só é pequeno, não é burro. Então, nesse caso, a gente observa que no final desse período, a criança que obedecia cegamente à autoridade, agora ela passa a avaliar as propostas e até rejeitá-las, enfrentando os adultos. Não, não vou fazer não, não quero. E aí é onde tem toda aquela situação de você mostrar para a criança a importância dela respeitar você e a necessidade dos limites, entende? E aí a gente vai desenvolvendo, né, o jeito de lidar com isso. Porque eu não sei se dá para perceber que há um tempo atrás tudo era só na pancada, né? Que é aquilo que Piaget chama de, como é que eu posso dizer, de punição expiatória. É o único método para punir qualquer desobediência. E aí a criança, ela às vezes não tem essa noção, né? De não, eu não vou fazer e pronto. Aí você já começa a trabalhar com ela a punição pela reciprocidade. Ó, você está fazendo isso? Então, beleza. Você não vai apagar a luz, vai diminuir o tempo do videogame. Deu para entender? É mais ou menos assim. Que aí você está associando o gasto de energia, o desperdício de energia, com o uso menor daquilo que ele gosta. Então, a gente tem esse período, né, em que essa criança começa a enfrentar o adulto. E as regras existem, né, para o bem próprio e podem ser mudadas sempre que necessárias com o acordo mútuo. Então, nesse período de 7 a 11, você já pode sentar para negociar. Agora, por exemplo, antes desse período, para negociar é um pouco mais complicado, porque a criança ela não tem muita noção disso, entende? E não vai adiantar você ficar com aquele discurso longo. Tá dando para entender? Então é importante a gente ficar ligado nisso daí. Mas aí tem uma aula só para isso aí, para a gente não se deter muito e a gente poder passar logo. Então, mostrar para a criança, né, que há a importância das regras, certo? E a reflexão da criança começa a se dar a partir de situações concretas. Então, ela tem uma visão concreta da realidade e ela começa a pensar sobre isso. E o último período, que é o período da operação formal, que pega a criança já pré-adolescente, entre 11 e 12 anos, certo? E vai até o fim da vida, sendo que a gente considera aqui, pelo menos até os adolescentes, né? Porque eu acho que filho jovem que dá dor de cabeça, ele pode escolher, inclusive, né, morar na própria casa. Né? Filho adulto não precisa ficar dando dor de cabeça para pai e para mãe. Eu estou falando aqui, né, de crianças e adolescentes. Então, nessa situação, a gente vai observar que a criança pré-adolescente ela aprende a realizar operações no plano das ideias, aprende a abstrair e a generalizar. Pô, se isso aconteceu com fulano, fulano é homem, no meu trato com outros homens possivelmente pode acontecer isso. Se eu, por exemplo, né, eu vi o fulano foi caçoado porque botou aquela camiseta esquisita. Se eu botar aquela camiseta que a minha mãe adora, vão caçoar de mim também. Então ele vai fazendo algumas reflexões a respeito de abstrações, generalizações, reflexões e assim por diante. Ele vai submetendo o mundo real ao seu mundo e ele é como um reformador idealista. Ele quer um mundo perfeito, ele acredita no mundo perfeito e ele quer mudar o mundo. Né? E aí é nessa época que muitas vezes
as crianças não, esses adolescentes são cooptados, seja para o crime, para partidos políticos, para a união de estudantes, para a juventude, né, na igreja católica, na igreja evangélica, para o islamismo e assim por diante. Porque ele começa a ser mais idealista, ele começa a acreditar numa ideologia, ele começa a pensar o seguinte, olha, eu tenho a receita para o mundo perfeito. E depois que ele acredita nisso, a tendência é ele envelhecer com aquilo ali. Então, a gente precisa frisar também que onde o período da adolescência é prorrogado, há um retardamento do adolescente na vida adulta e a manutenção de uma vida dependente dos pais por mais tempo, prejudicando a maturidade intelectual, afetiva e social do indivíduo. Então, por exemplo, se a gente tem uma adolescência que vai desde os 10 anos de idade até os 25 anos de idade, o modo que você vai tratar aquele cara já é um modo meio tati-bitati, o cara é burro velho e aí você está tratando ele como um garotinho. E de repente aquela criança que saiu das fraldas outro dia, tá começando a achar que já pode arrumar namoradinha, pegar uma, pegar outra, não sei o que lá, porque está sendo estimulada precocemente antes da hora. Então, prorrogar o período da adolescência só dá prejuízo, tá legal? Até porque a puberdade, ela é natural. A adolescência é cultural. O que é a puberdade? É aquele período em que a menina vai ter a sua primeira menstruação, o rapaz começa a mudar de voz, porque o testículo começa a produzir até mais testosterona, é aquele período em que os meninos começam a ter pelos no rosto, né, e assim por diante. Então, a puberdade, ela é um fato, está no organismo. A adolescência, ela já é uma coisa cultural, em que assim, é um período que o cara não é nem criança e nem adulto. E aí a gente vai e cria um modo de lidar com essa pessoa que ainda está em desenvolvimento, certo? Mas aí é um outro assunto também. Vamos seguir. E aí, nesse período, né, contestar parece ser a mais praticada ação nesta transição lógica. Então, é justamente aí onde, por exemplo, o seu filho ele vai contestar um monte de coisa. Na igreja, em casa, na escola. Por isso que, assim, no seu idealismo, ele é a presa perfeita para pessoas muito mais velhas, com algumas intenções, né, que requerem o recrutamento de pessoas assim. Agora, a gente não pode esperar isso acontecer, essa idade chegar, para tentar, de alguma forma, ajudar os nossos filhos, certo? E aí, nisso, as nossas famílias precisam ser cada vez mais comprometidas com a questão dos limites, já que elas são a sociedade miniatura. É na família que a gente aprende negociação, que a gente aprende respeito à autoridade, que a gente aprende, né, a desrespeitar a autoridade. É na família que a gente aprende a viver em sociedade, a acreditar que a gente é o dono do mundo ou que a gente vive em cooperação com outras pessoas. E aí, às vezes, o pai ou a mãe está agredindo seu filho achando que está educando. Está ferindo o seu filho achando que está educando. Está trazendo prejuízos para o seu filho achando que está educando. Então, as nossas famílias são uma sociedade em miniatura, onde a pessoa aprende a se relacionar com o meio. No entanto, antes de impor limites à criança de hoje, deve-se considerar o desenvolvimento cognitivo dela. Porque se ela ainda não desenvolveu determinada área do seu pensamento, algo que você impuser para ela vai fazer mais mal do que bem. Entende? Ah, não, mas o meu filho ele é muito inteligente, tá? Ele é inteligente, mas ele é criança. Entende? E aí, ah, não, eu vou falar isso aqui porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai, não. Ele está armazenando informações. Então, é importante ter em mente, né, de que, assim, antes de impor limites às crianças, o que é importante, é o que a gente frisa aqui, deve-se considerar o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento social dessa criança. Que, de repente, ela parece ter uma limitação, mas o simples fato dela se relacionar com outras crianças já vai contribuir para que ela se transforme numa criança mais desenvolvida.
Tá dando para entender? Então, a parte afetiva é isso aí. Vamos lá, meu garoto, minha princesa, minha filha, parabéns. Essas coisas dá um gás na gente. Imagina na criança. Tá dando para entender? O aspecto afetivo é importante. A criança precisa gostar de estar em aula. A criança precisa gostar da experiência de comer. A criança precisa gostar da atividade esportiva. O afetivo é muito importante, entendeu? E aí isso contribui para o cognitivo. E o social? Qual é o ambiente onde essa criança está? É um ambiente cheio de bullying? Ou é um ambiente de parceria, de respeito mútuo? Deu para entender? Então, deve-se considerar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dessas crianças. Para quê? Para não se cometer injustiça na disciplina. De repente, você vai estar sentando a mão nessa criança achando que você está educando. E às vezes ela não sabe nem por que ela tomou aquele tapa na cara. Às vezes ela não sabe nem por que tomou aquele tapa nas costas. Às vezes ela nem sabe por que ela foi chamada de burra. E ela está acreditando que ela é burra. E ela está levando essa ideia de que ela é burra para frente, porque a pessoa mais importante para ela fez isso com ela. Deu para entender? Então, eu nunca bati no meu filho. Eu não estou falando de bater. Agredir não é necessariamente bater. Entende? Eu posso ofender você e por isso agredi-lo sem necessariamente me dar um tapa. Deu para entender? Então, é bom a gente ficar atento a isso, considerando que firmeza e ternura caminham junto. Tá dando para entender? Na aplicação dos limites. Paz, né? Principalmente vocês que estão me acompanhando no SOS Temos Filhos, né? Do Instagram. Olha, paz, um apelo. Não permita que as artes, quando eu falo de arte aqui, estou falando de música, seja Anitta, Raimundos, Xamã, Leci Brandão, forró, seja Aviões do Forró, seja lá o que for, eu não sei o nome de vários conjuntos que tem aí, as músicas, os filmes, seja Velozes e Furiosos, seja Super Amigos, seja lá o que for, falei de música, filme, novela, né? Aquelas em que, por exemplo, a mulher adúltera sempre é a mais bonita, a mulher de casa é a mulher que não cuida do corpo, não cuida da aparência, a mulher da rua é sempre meiga, legal, a de casa é sempre uma megera, o homem de casa é um cara grosso, o cara, né, da rua é o cara romântico, é o cara legal e assim por diante. Então, ou seja, cuidado, não permita que as artes, por meio de música, dramatização, literatura, né, as ciências, né, porque eu não sei se dá para perceber que assim, existem coisas que há de defesa hoje, que há um tempo atrás, né, não era correto. E daqui lá para frente, algumas coisas podem mudar também. Né? Eu vou dar um exemplo simples, digamos, vou falar em código para você entender. Se eu chegasse hoje procurando um atendimento médico, né, psicológico, psiquiátrico, seja lá o que for, dizendo que eu não me sinto feliz com o meu braço direito e pedisse, eu quero uma cirurgia para amputar o meu braço direito, você acha que seria fácil eu conseguir uma coisa dessa? Mas agora, tem órgão que se eu disser que eu não me sinto bem com ele, que se eu não me sinto feliz com ele e quiser amputar e tiver dinheiro, mesmo passando por um processo de orientação psicológica, psiquiátrica e tudo tal, eu vou ser tratado com muito mais condescendência. Então, não sei se dá para perceber. Então, as artes, as ciências, as políticas, entende? Eu não sei se você consegue perceber. Raciocina comigo o seguinte, né? Vamos lá. Os filhos dos políticos do nosso país, eles estudam em escolas que vivem sem aula? Eles estudam em escolas que professor vive faltando? Eles estudam em escolas onde, por exemplo, eles são ensinados por professores que não têm prazer em ensinar, né? Que não têm interesse em ensinar? Ou seja, se essas coisas acontecerem, eles tiram seus filhos dessas escolas ou eles vão à direção para esses professores serem demitidos. Agora, a escola que esses políticos, né, viabilizam para os nossos filhos, olha como são. Então, você dá para perceber. Então, não permita que as artes, as ciências, as políticas e a mídia em geral
né? Porque assim, o que a mídia com seus artistas de TV, com suas músicas, com seus filmes e com seus comerciais comprometidos com os discursos mercadológicos e ideológicos, o que essas mídias têm para nós? Observa bem. É fazer as nossas meninas ficarem fazendo movimentos pélvicos, né, em busca de acasalamento, é fazer os meninos olharem para as meninas como se fossem meros objetos, mera carne humana para se apertar, né? Observa bem, esse meio de comunicação quer transformar a gente em besta, quer transformar a gente em monstro, quer transformar a gente em bicho. E a gente tem que ficar atento a isso, porque nós precisamos de sentido para a vida. Né? A gente não está aqui para ficar agredindo, atacando, destruindo as pessoas. Opa, boa noite, Laia. Né? Laia Brenda. Né? Então, o que acontece? Por isso que eu criei o @SOS Temos Filhos, sabe? Para você se ligar que, assim, olha, nós precisamos proteger as nossas famílias. Né? Por quê? Para que a gente, né, não fique à mercê dessa mídia, né, com os seus discursos mercadológicos, estabelecendo para a gente o que é normal na educação dos nossos filhos, certo? Né? Porque se depender da mídia, a gente vai ficar se alimentando de gordura trans. Né? A gente vai estar comendo um monte de coisa que vai deixar a gente com gordura visceral, que vai deixar a gente sem disposição física, que vai deixar a gente sem saúde. A gente vai se encher, né, de xarope de milho com gás. A gente vai se encher de açúcar refinado. A gente, por exemplo, vai ser escravo, né, dos nossos prazeres. Então, a gente precisa proteger a nossa família. Se isso acontece comigo, gente, é uma luta árdua diária para eu me proteger da minha própria maldade, porque a mídia só me oferece coisa que não presta. E se eu quiser viver mais e viver bem, eu tenho que travar essa batalha diária. Agora, como é que uma criança vai se proteger disso? Se eu, depois de 40 anos, é difícil para mim. Tá dando para entender? Então, nesse caso, né, estabeleça, não permita que eles estabeleçam, né, o que é normal na educação para os nossos filhos, né, que isso não comprometa a nossa família. E é claro, né, a sociedade, né, que a gente não vê permitir que a sociedade fabricando venha de alguma forma ajudar a gente, ensinar a gente a fabricar monstros sociais egocêntricos. Ou você acha que os criminosos que estão nas penitenciárias não foram crianças? Você acha que os políticos corruptos do nosso país não foram crianças? Você acha que, por exemplo, as pessoas violentas da nossa sociedade não foram crianças? Você acha que, por exemplo, as mulheres e os homens que destroem o casamento dos outros não foram crianças? Todos foram crianças. Mas a questão é como a gente se desenvolveu, como a gente foi treinado para ser o quê? Então, né, que nós venhamos lutar pelos nossos filhos, né, para a gente não comprometer a nossa família e não comprometer a sociedade, fabricando monstros sociais, egocêntricos, agressivos e escravizados por suas paixões. Porque hoje tudo é o quê? Ninguém pode mandar no coração. Ninguém pode mandar no coração. Ninguém pode mandar no coração. Se eu fizer tudo que meu coração quer, eu destruo a minha saúde, eu destruo o meu casamento, eu passo fome, entende? Ou eu, por exemplo, posso morrer mais cedo. Um monte de coisa pode acontecer se eu ficar fazendo tudo que meu coração manda. Eu preciso disciplinar a minha vida. E eu tenho que passar isso pro meu filho. Você tem que passar isso pro seu filho. Tá certo? Então, que nós não venhamos ser identificados com o estilo de vida animal em vez de humano. Então, lutemos por uma interação mais saudável entre pais e filhos, por uma educação de crianças rumo à formação de cidadania, com consciência de direitos e deveres, apresentando ao educando a realidade da vida, visando diminuir a tensão entre a responsabilidade, a autoridade e a liberdade. Porque não existe liberdade sem responsabilidade. Mas a autoridade também não pode castrar a pessoa. Só que a autoridade também não pode ser desrespeitada. Entende? A liberdade não pode ser total e plena. Entende? Tem que ser liberdade com responsabilidade. Né? Para quê? Para que haja uma boa convivência em sociedade. Criemos os nossos filhos.
educando bem nossas crianças, formando bons cidadãos. Tá certo? Então, minha gente, né, a gente vai estar terminando aqui e se de repente você tiver alguma coisa, né, para falar, para compartilhar comigo, então é só você deixar aqui, né, nos comentários, que depois eu vou ler, tá? Eu vou responder direitinho, numa boa. Mas assim, quero só informar que eu estou com uma mentoria aberta, SOS, Temos Filhos, em que nós falamos sobre a importância de você considerar o desenvolvimento mental do seu pequeno, né, da sua criança, da sua menina, do seu menino, e você aplicar os princípios bíblicos com valores cristãos, certo? Ah, a Bíblia diz que é para usar a vara, tá legal, mas você já estudou os textos que falam para usar a vara? Então, a gente fala sobre isso no nosso curso, tá legal? E aí, você, por exemplo, também tem uma leitura dessa realidade pós-moderna, desse mundo complexo e global que a gente vive hoje, né? E que se você não tiver noção disso, você de repente pode estar até prejudicando, né, a sua convivência com o seu filho, porque ele pode estar sendo treinado para ser um tipo de pessoa e você está desligado porque você não tem noção do que está acontecendo por aí, tá certo? Então, se você tiver interesse, o curso está uma parcela única de R$ 47. São 13 aulas, certo? 13 aulas, e as aulas variam, vai de 25, 30 minutos ou mais, entende? É uma farta, mas é uma farta referência bibliográfica. Eu pesquisei vários teóricos, vários comentaristas bíblicos, certo? Eu li, mas li muita coisa. Você não faz ideia do conteúdo que a gente tem aqui para ajudar você. Tá legal? Por apenas R$ 47. É só você mandar a mensagem pelo direct no seu Instagram, né? Ou você mandar pelo Messenger, né, no Facebook, ou você comentar aí, mandar a mensagem para mim aí no comentário do YouTube e a gente vai poder conversar, tá legal? Até porque eu pergunto, quanto custa o desenvolvimento mental, afetivo e social do seu filho? Quanto custa o seu filho crescer com noção de limite? Quanto custa você interpretar a Bíblia de um jeito saudável, fazendo uma aplicação do texto bíblico para o nosso tempo, sem ser visto como um esquisito, como um perturbado, como um pai ou uma mãe tóxica, mas alguém que usa valores cristãos para refletir a respeito desse assunto. Tá legal? Então, um forte abraço para você. A gente se despede aqui, tá legal? E eu aguardo você no nosso próximo encontro. Então, já me despedi aqui do pessoal, né, do @SOS Temos Filhos, né, no Instagram. E ainda não terminei aqui no Roberlan Palavra Simples do Instagram, porque ele ainda não me cobrou tempo, o outro já cobrou, certo? E em relação, né, ao pessoal aqui do Facebook e do YouTube e do Instagram Roberlan Palavra Simples, eu vou deixar o nosso a apresentação do nosso curso. SOS Temos Filhos. A aula bônus apresentando o curso. A primeira unidade fala sobre etapas do desenvolvimento. A segunda unidade fala sobre orientações bíblicas. E a terceira unidade fala sobre os desafios deste tempo. Na primeira unidade, nós temos a aula 1, Criança não pensa como adulto. Então, a gente vai falar, né, sobre a mente da criança. Aula 2, Desenvolvimento sensório-motor. Como sua criança de 0 a 2 anos pensa.
Aula 3, pensamento pré-operacional. Como sua criança de 2 a 7 anos pensa. Aula 4, operações concretas. Como sua criança de 7 a 11 anos pensa. Aula 5, operações formais. Como seu pré-adolescente e adolescente pensa, tá certo? E aula 6, a conclusão sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Na unidade 2, orientações bíblicas. Aula 7, limites segundo o Antigo Testamento. Vamos bater um papo sobre a varada. O que é esse negócio aí? É para pegar a vara de goiaba e sentar nas costas da sua filha branquinha? É isso mesmo? É isso que o texto está falando? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Aula 8, limites segundo o Novo Testamento. Como que os pais do Novo Testamento aplicavam a disciplina naquela época e como a gente aplica nos dias de hoje. E aula 9, conclusão sobre as orientações bíblicas. Aí, na unidade 3, desafios deste tempo, aula 10, contexto infantil do século 21. Então, como é que é o contexto infantil no nosso tempo? O que é ser criança hoje? Entende? Eu sou da época da Rádio Vitrola, da televisão de válvula. Como é que é ser criança hoje? Eu só tinha um desenho no canal 11 para assistir no canal 4, no canal 6. Então, de manhã era o 11 bem cedinho, se eu quisesse assistir o Gato Félix, né? E aí lá para, não sei se é 8 ou 9 horas, tinha o show da Xuxa, né? E aí observa bem, e só. Hoje uma criança tem o quê? Ela tem o YouTube, ela tem a Netflix, tem um monte de coisa para assistir, tá certo? Então, por isso, SOS, temos filhos, né? Você tem que ficar ligado. Então, aula 10, contexto infantil do século 21. Aula 11, contexto sociopolítico vigente. Como é que é a nossa situação hoje? Por exemplo, há um tempo atrás, a coisa mais normal do mundo era tomar uma coça do pai e da mãe. Entende? Era chinelada. Eu conheci a sandália carina. Quem conheceu a sandália carina, escreve aí. Eu conheci. Então, o que acontece? Chinelada, correada, tá entendendo? Varada. Então era super normal isso. Hoje, a lei da palmada já vai ficar de olho em você. É uma outra época, entende? Presidente Dilma assinou a lei. Então teve uma campanha de várias pessoas. Então há um aspecto sociopolítico diferente da nossa época. Entende? Então você hoje pegar e fazer igual sua mãe fazia, você pegou a sandália, né? Lanhou as pernas branquinhas do seu filho. Ah, bacana, sua mãe fazia isso. Mas era um contexto sociopolítico diferente do contexto sociopolítico de hoje. Tá certo? Então, é importante você ficar ligado nisso daí. Certo? E a aula 12 é a conclusão de todo o apanhado do curso. Então, se você quiser, manda uma mensagem no direct, R$ 47, e aí você vai ter essas 13 aulas aí. Talvez eu até faça uma outra extra para a gente ficar legal, entende? E aí as primeiras aulas, elas são um pouco maçantes porque elas pegam o embasamento teórico. Mas o embasamento teórico é para você ter uma ideia de que é o seguinte, como seu filho pensa. Porque se você não tiver isso em mente, você vai estar educando uma criança como se ela, né, fosse um adulto em miniatura. E isso não é verdade. Tá legal? Então eu aguardo sua mensagem, aguardo você e a gente vai estar se encontrando por aqui, pelo menos uma live por mês. Qualquer coisa, vai lá no meu perfil do Instagram, @SOS Temos Filhos. Lá tem conteúdo falando só sobre criação de filhos, só sobre educação infantil, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, avó, né, responsável pelo seu filho, pela sua filha, para você que é professor de criança, pré-adolescente, tá legal? Vem comigo, tem muito conteúdo aí pra gente, tá certo? Então, tô me despedindo também do pessoal do Instagram, Roberlan Palavra Simples. Um forte abraço para vocês. E, né, agora, para você do Facebook e para você do YouTube que ficou comigo até agora. Se você quiser, você pode, como participou aqui, né, desse vídeo comigo,
até o final, certo? Se você quiser, você pode conseguir gratuitamente um e-book passando para você, né, boa parte daquilo que a gente conversou aqui. O e-book é SOS Tenho Filhos. Então, se você quiser, é só escrever aí embaixo: esse livro é meu, ou então eu quero esse livro. E aí eu vou te dar o meu endereço de e-mail, certo? E você vai estar mandando o e-mail para mim, ou eu vou te passar o link, né, para você mandar a mensagem para mim e a gente poder entregar esse conteúdo para você. Tá legal? Eu quero o livro. Então, minha gente, olha, um forte abraço, tá legal? E não se esqueça, seu filho é pequeno, mas não é burro. Cuidado, porque você não está apenas criando um filho, você está educando uma criança e você está formando um cidadão. É muito comum que os pais queiram deixar um bom país para os seus filhos, mas que você pare para pensar que filho você está deixando para o seu país, porque a sua família é uma sociedade em miniatura, tá bom? Então, um forte abraço para você, até o nosso próximo encontro.